Oi, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse webinar. Em meio a tanta notícia e coisas ruins que a gente tem visto, eu tô aqui para dar boas notícias para vocês. Tô aqui para falar sobre as principais novidades do Operandi no primeiro semestre de 2020. Foram implementadas várias coisas, várias funcionalidades para melhorar a gestão de vocês pelo sistema. A primeira que eu vou comentar é o acesso mobile. Essa funcionalidade, ela foi muito esperada, ela foi muito solicitada e chegou a hora, né? Hoje você pode gerenciar suas atividades da onde você estiver através do acesso mobile. Na primeira versão foi disponibilizado para os módulos de jobs e projetos e as principais funcionalidades desses módulos estão disponíveis na versão mobile. Para isso é só você pegar o seu celular, acessar o navegador dele e colar esse link que vai estar no artigo também para você conseguir copiar. E para que você possa acessar de forma rápida o sistema, é só adicionar a página de login à sua tela inicial. Isso varia de celular para celular, mas eu vou adicionar aqui. E você deixa um nome, geralmente a gente coloca OP. E pronto. Então ele vai estar aqui na tela, sempre que você precisar acessar é só clicar aqui. Então agora é só você fazer o login. Logo que você acessa o sistema, essa é a dashboard que vai te dizer quantos jobs você tem, né, na sua pauta, os jobs para hoje e os jobs atrasados. Nessa barrinha aqui de baixo você consegue acessar a aba de projetos, jobs e também a abinha de notificações. Então vamos cadastrar um projeto para vocês verem como funciona. Eu consigo cadastrar direto na dashboard, mas eu vou cadastrar aqui na tela de projetos. Novo projeto. Aqui eu seleciono o cliente. Se ele não tiver cadastrado ainda, é só apertar nesse botãozinho aqui para adicionar. No caso, vou pegar um cadastrado já, que é a Apple, e eu coloco o nome do projeto. E aqui eu posso também digitar um briefing do projeto. Eu clico em salvar. Já para lançar um job, eu também consigo lançar pela pauta de projetos, mas eu vou vir aqui em Jobs, eu clico aqui nesse maisinho, Job. Aqui da mesma forma, eu posso selecionar o cliente ou cadastrar, que eu seleciono o projeto, selecionar a campanha Dia dos Pais, preencho o título desse job, que eu já consigo selecionar o responsável por esse job, o prazo. Se eu preferir usar a data de início, é só ativar esse botãozinho e aqui também eu consigo digitar o briefing. Depois é só clicar em salvar. E nessa outra aba, que é a última abinha aqui nessa barra horizontal, que é a aba de notificações. Então, da mesma forma que na versão desktop, aqui aparecem as notificações. E se eu clicar aqui sobre a notificação, o sistema me leva direto para a tela do job, no caso, né? E você já chegou a utilizar? Agora, quero que você coloque aqui no chatzinho se você já utilizou, se você ainda não utilizou. E se você já utilizou, coloca aqui o que você achou de mais interessante nessa novidade. Para quem utiliza o módulo de mídia, tem uma novidade muito legal. Na verdade, duas novidades. A primeira delas é que agora você pode exportar arquivo para compra de mídia direto no portal da Globo. Então você não precisa preencher manualmente nenhuma planilha lá no portal deles. Você pode fazer tudo isso pelo Operandi, criar uma API, preencher todos os dados certinho e depois exportar um arquivo que é muito simples. Depois você só importa ele no portal do Globo Ads e consegue fazer a compra de mídia com muito mais facilidade. Eu vou acessar aqui a mídia que eu quero exportar. Primeiro é atentar se vai ter apenas uma grade, que isso faz parte dos requisitos da Globo. Outra coisa é verificar se o nome aqui da API está ultrapassando o limite de 15 caracteres. No caso aqui, não, né? E outra coisa é verificar se alguns itens que a gente precisa estão cadastrados com os mnemônicos corretamente. Primeira coisa é o cadastro de redes. Eu vou vir aqui em meu perfil, configurações. Eu vou vir aqui em mídia, redes. Eu preciso cadastrar a rede, no caso aqui o mnemônico da Globo é GLO mesmo, a rede é Globo. Salvar. Então, se você já tem a rede, precisa estar cadastrado certinho com o mnemônico. Outra coisa aqui é ver o veículo, você acessar aqui pessoas, veículos. O que eu vou utilizar é esse aqui, ó, NSC TV. E ele precisa estar vinculado à rede, então todo veículo que você for utilizar e precisar exportar o arquivo, ele precisa estar vinculado à rede para dar certo e não dar nenhum problema depois, tá? Então vou vir aqui em editar, nesse campo aqui rede, é só você selecionar Globo. E aqui ele também tem que estar com o mnemônico dele, no caso já estava, né? Só salvar aqui.
Agora a gente volta para as configurações de mídia. E eu vou aqui em praças. Vou adicionar a praça que eu preciso utilizar. No caso é Joinville. O mnemônico é Joy. E aqui eu coloco o estado. E daí eu volto aqui em mídia. Desço aqui um pouquinho em mídia TV. E eu vou em programas. O programa que eu vou utilizar é o Mais Você. Deixa eu só confirmar se tá tudo certo aqui. Tá, ele tá com o nome cadastrado, o mnemônico e já tá vinculado à Rede Globo. Então agora eu vou voltar para mídia, terminar de preencher umas informações e exportar o arquivo. Então eu vou voltar aqui. Ó, ele tá aqui já vinculado ao veículo e à Rede Globo. Então eu vou adicionar aqui a praça, que é aquela que a gente cadastrou. Joinville, ó, essa aqui que está com o mnemônico. Vou selecionar aqui o período de junho e adicionar peça à grade. A peça vai ser aqui o VT, o programa é o Mais Você, que eu posso pesquisar pelo mnemônico. E aqui o formato. Eu vou colocar um valor unitário aqui, aleatório. Lembrando que para conseguir exportar pode ter até uma grade, tá? Então vou fazer aqui algumas inserções aleatórias, só pra gente ter aqui o valor. E pronto. Então quando tudo isso estiver certinho, ter o veículo aqui vinculado à rede, praça e programa, tudo com o mnemônico certinho, é só vir aqui em exportar Globo Ads. E pronto, o sistema vai fazer download de um arquivo TXT, que depois é só você importar no Globo Ads. E a outra novidade que eu falei sobre mídia é a importação da tabela Jove. Isso ajuda muito na hora de montar uma API, porque você consegue importar a tabela com todos os programas e preços. Essa tabela você consegue com a Jove Data e também, caso você não tenha a tabela, você pode fazer os cadastros manualmente. Parece trabalhoso, mas não é, porque é um trabalho que você faz antes e depois você só desfruta dessa praticidade. Para realizar a importação das tabelas, você precisa ter acesso total, pelo menos no módulo de mídia, e tanto o veículo quanto a rede precisam estar cadastrados já com seus respectivos mnemônicos. Então, para fazer isso, você vai acessar aqui meu perfil, configurações, aqui ó, vai em mídia, desce até mídia TV, abre essas opções aqui e seleciona a tabela de preços. Aí você vai clicar aqui em importar. Primeiro você tem que selecionar a qual rede essa tabela pertence, no meu caso é Globo. E aqui selecionar o arquivo. Lembrando que esse arquivo você consegue lá na Jove Data. E aqui você seleciona a partir de qual mês essa tabela vai estar vigente. Importar. Aqui ela vai mostrar se você já tem algum existente ou não, só clicar em OK. Aqui eu consigo localizar, ó, foi cadastrado 3 praças. É só clicar aqui que você consegue ver todos os programas e todos os valores, tá? Esses aqui são todos os programas da Rede Globo com a Praça Joinville. E falando em novidade top, a gente tem o módulo Conversas agora, que é um módulo novo dentro do sistema que possibilita que você crie conversas com usuários internos, ou seja, pessoas que têm acesso ao operandi, quanto com usuários externos, como um cliente, fornecedor ou prestador de serviço, por exemplo. Essa novidade também ela foi super aguardada e super solicitada, porque muita gente queria centralizar as comunicações com fornecedores, freelas e clientes, por exemplo, tudo dentro do sistema. E agora é possível. A primeira coisa a se fazer é ativar esse módulo. Eu venho em configurações, aqui em módulos e funções, lá no finalzinho vai ter conversas. Aqui o meu está inativo, é só você clicar aqui para ativar. Aí é só eu vir aqui em conversas e aqui adicionar novo. Inicialmente esse módulo vai vir com 5 licenças grátis que você vai poder distribuir para usuários externos, seja clientes, prestadores de serviço, fornecedores, você escolhe. Caso você tenha interesse em mais licenças, aí você precisa entrar em contato com o nosso time financeiro para obter mais informações. Mas aqui você vai ter 5 licenças já disponíveis. Então aqui eu vou adicionar o usuário externo.
Aqui no nome, a gente sempre indica que tenha o nome do contato já ao lado o nome da empresa, para ser mais fácil depois de identificar. Então, por exemplo, aqui, vou colocar a Ana, gráfica, OP. E aqui eu vou colocar o e-mail profissional. Aqui você vai selecionar quais usuários podem criar conversas com a Ana, no caso, né, com essa fornecedora. Então aqui eu vou selecionar que a Amanda pode, a Débora, eu e o Thiago. E eu envio o convite. E vamos ao módulo de conversas, né? Da mesma forma que com os outros módulos eu consigo visualizar através dos filtros. Aqui estão aparecendo só conversas que estão abertas. Se eu quiser visualizar conversas concluídas, é só eu marcar aqui. Para eu adicionar uma conversa, é só eu vir aqui, ação RH, Dia das Crianças. Colocar aqui e eu consigo adicionar os envolvidos. No caso, podem ser tanto usuários internos quanto usuários externos. E eu salvo. Agora vamos para Jobs, que lá a gente tem duas novidades muito legais. A primeira delas é nos filtros de Jobs, que agora você consegue selecionar se você quer visualizar apenas Jobs, apenas tarefas ou os dois. É só você acessar o menuzinho de filtros e em tipo e selecionar qual dos dois você quer visualizar. Isso é muito legal na minha pauta, por exemplo, né? Porque às vezes você não é responsável por um job, mas você pode ser responsável por várias tarefas. E às vezes lá não está ativo para visualizar. Então a gente sempre indica que na minha pauta, por exemplo, os dois tipos de filtro fiquem ativos. Para que um job seja realizado da maneira mais perfeita possível, o ideal é ter um briefing 100% também, né? E para ajudar vocês, a gente tem duas novidades no campo briefing. A primeira é que quando outro usuário estiver editando o briefing, fica uma caixinha mostrando que outra pessoa está editando. Assim você consegue esperar um pouquinho e assim que a pessoa finalizar, você atualiza e faz a sua edição. Isso evita que algumas informações se percam, porque sempre que outra pessoa estiver editando, você não faz a edição no mesmo tempo. E outra coisa sobre briefing que mudou a vida de muita gente é o histórico. Hoje você consegue visualizar o histórico de todas as edições de briefing. E se você perceber que perdeu alguma informação, é só consultar a versão anterior e alterar o seu briefing. Agora vamos para as novidades na parte de configurações e notificações. Uma atualização lá nas configurações de usuários é que agora você pode definir quais usuários podem visualizar e editar o budget e custo do projeto. Isso porque nem todos os usuários devem visualizar e editar determinadas informações. Agora há pouco eu falei sobre a importância de ter um briefing 100% em Jobs, né? Mas isso não é só nesse módulo, mas em todos os outros documentos do sistema. Por isso, outra atualização que foi implementada é a possibilidade de cadastrar briefings pré-definidos para os outros documentos, não só para Jobs e projetos como era antes. Agora você pode cadastrar briefings pré-definidos também para propostas, produção e mídia. Dessa forma, você pode criar modelos com informações que são essenciais, por exemplo, e quando você criar esse documento, selecionar esse briefing e depois só preencher as informações. Isso faz com que nenhuma informação fique de fora. Nas configurações de propostas, lá em encargos, agora tem uma nova opção de cálculo. Antes, algumas empresas não conseguiam chegar no valor que elas queriam com o cálculo inverso. Então, por isso, agora a gente tem essas duas opções. Cálculo simples ou inverso. Você cadastra as opções e na hora de gerar a proposta, você seleciona o tipo de encargo que tem mais a ver com a sua negociação. E uma atualização em notificações é que agora você pode receber uma notificação quando for concluído um documento que você é responsável ou uma conversa que você criou. Isso é muito importante porque os responsáveis precisam acompanhar os andamentos das atividades e também quando elas são concluídas. E essas foram as principais novidades do primeiro semestre de 2020. Apesar de um ano maluco que a gente está vivendo, o pessoal está trabalhando muito para entregar um sistema cada vez melhor para vocês. Eu falei rapidamente, resumidamente, sobre cada uma dessas funcionalidades, mas a nossa central de ajuda tem materiais detalhados sobre todas essas funcionalidades, sobre quais configurações vocês precisam fazer e como utilizar da melhor forma cada uma dessas melhorias. A gente vai deixar aqui do ladinho o nosso artigo de novidades, que tem todas essas descritas. Na medida que você clicar, ele te leva para um artigo detalhado sobre cada uma delas. E também eu quero que você deixe aqui no chat quais dessas novidades você mais
mais gostou. E também aqui do ladinho eu vou deixar um formulário para vocês avaliarem esse webinar, darem dicas de coisas que a gente pode melhorar ou também de temas para os próximos webinars. E agora a gente vai ter um tempinho para responder as dúvidas de vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre o funcionamento de algum desses módulos, pode mandar aqui no chat sua dúvida ou comentário que a gente vai responder pelo chat mesmo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Tudo é feito para vocês. E se você precisar falar com o nosso time de suporte, você pode nos chamar pelo chat, que fica na nossa central de ajuda, ou também enviar um e-mail no ajuda@operante.com.br. É só chamar lá que a gente está disponível para ajudar vocês. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada por terem participado. O chat vai ficar disponível ainda. Mandem suas perguntinhas ali. Tchau, tchau.